Então, vamos lá para o Tesouro Direto. Tesouro Direto é quando você compra diretamente do governo, tá certo? Você pode comprar 1 milhão por mês, só que tem só cuidado, né? Precisa ter um intermediário autorizado, uma corretora, por exemplo. Não é simplesmente você entrar no site e falar, ô, Bolsonaro, vende para mim os títulos públicos, não é? Tem que ter um intermediário, tá? O prazo para o dinheiro ficar disponível na sua conta de custódia, é assim que chama, né? Conta de custódia, são 2 dias úteis na compra. E quando for na venda, o dinheiro fica disponível 1 dia útil para você. E a liquidez do Tesouro melhorou consideravelmente, né? Antes ele só abria para recompra às quartas-feiras. Agora não, agora a recompra é diária. Então, você pode vender diariamente. Qual que é a tributação de títulos públicos? Vamos lembrar dela? IOF, né, até o 29º dia, e depois o imposto, né, segue a tabelinha, né, 22,5 até 15. Falamos dessa tabela ontem. E tem IOF se for resgatado antes de 29 dias, né, ou antes de 30 dias. A partir do 30º para de ser cobrado. E não tem garantia do FGC. Não tem garantia do FGC. Na debenture, você empresta dinheiro para uma empresa. Você aprendeu que ela é emitida por sociedades anônimas de capital aberto e é vedada a emissão por instituições financeiras. Um banco não pode emitir debêntures. O banco emite CDB, LCI, LCA, ações e por aí vai. Legal? Maravilha. Quando o Juan emitiu essas debêntures, ele podia emitir essas debêntures de 2 formas. Ou de 3, na verdade, mas uma delas é mais para a CEA, mas eu vou tratar aqui também. Ele podia emitir debêntures simples, conhecidas como debêntures não conversíveis, beleza? Debêntures simples ou não conversíveis, tá? Significa o quê? Significa que eu tenho única e exclusivamente um direito de crédito contra a companhia emissora. Legal? Debênture simples ou não conversível. Juan poderia ter emitido debêntures conversíveis. Chegar na data do vencimento, em vez de eu receber dinheiro, eu recebo ações da Juan S.A. Tudo bem? Em vez de eu receber dinheiro, eu recebo ações da Juan S.A. E podia ser debêntures permutáveis também. Chegar na data do vencimento, em vez de eu receber, né? Em vez de eu receber debênture, em vez de eu receber dinheiro ou ações da Juan S.A., eu recebo ações da Petrobras, por exemplo, sei lá. Então, a debênture permutável eu troco por ações que não são da companhia emissora. Legal? Então, quais são os tipos de debêntures, né? Debêntures simples ou não conversíveis, conversíveis, no vencimento você troca por ações da companhia emissora, ou permutáveis, no vencimento você pode receber ações de outras empresas. E as cláusulas, né, para essa conversibilidade são estipuladas na escritura de emissão. Beleza? Simples, conversíveis, permutáveis. Tranquilo? Maravilha. Quando o Juan emitiu debêntures, ele agora vai ter uma pessoa que vai encher pra caramba o saco dele. Essa pessoa chama-se agente fiduciário. Legal? Que é a pessoa que vai proteger os interesses dos debenturistas. Eu até brinco, coloco no mapa mental aqui, é como se fosse o sindicato que protege os debenturistas. Quem que é o debenturista? Quem comprou as debêntures, né? Quem acreditou naquela empresa e comprou as debêntures. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Pessoal, segura um pouquinho. A hora que eu terminar tudo, se faltar alguma coisa sobre os debêntures, vocês me falam, beleza? Vocês estão me perguntando um monte de coisa que eu vou falar ainda, então segura um pouquinho. A hora que eu concluir o tema debêntures, viu, os 6 meses? A hora que eu concluir o tema debêntures, se faltar ainda alguma coisa, você me fala. Professor, você esqueceu das debêntures incentivadas. Não esqueci, porque daqui a pouco vai estar aqui ainda, tudo bem? Beleza? Então, segura aí. Vamos lá. Seguindo no nosso mapinha mental, anota aí. Não conta com garantia do FGC. Não conta com garantia do FGC. Qual que é a tributação? Começa com 22,5, termina com 15. E o recolhimento é de responsabilidade da empresa emissora.
Na verdade, como eu contratei a Denilson para me ajudar nesse processo, aquela instituição intermediária também pode ser responsável pelo recolhimento daquela tributação. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Pode ser que no meio do caminho eu tenha juros repactuados? Pode. Vamos pensar que Juan emitiu debêntures corrigidas pelo IPCA. Beleza? E quando ele emitiu debêntures corrigidas pelo IPCA, deixa eu ver quem comprou aqui. Suelen Baltar. A Suelen comprou debêntures corrigidas pelo IPCA. E Juan deu prazo para devolver o dinheiro para a Suelen de 5 anos, beleza? 5 anos. E aí, no meio do caminho, Juan percebe que o IPCA está arrebentando, está subindo pra caramba, né? E aí ele chega para Suelen e fala: Suelen, vamos renegociar essa encrenca aqui, senão eu vou ter que pedir o dinheiro, pagar você antecipadamente. Eu não vou ficar esperando 5 anos, que o IPCA está me esfolando. Tudo bem, vamos repactuar. O que você quer? Eu quero trocar pela taxa Selic, trocar pelo IGPM, trocar por alguma outra coisa, tudo bem? Então, pode ter um juros repactuado no meio do caminho? Posso. Riscos existentes em uma debênture. Tem risco de crédito? Sim. Uma empresa que está emitindo tem muito risco de crédito, né? Se essa empresa quebra. Tem risco de mercado? Sim. Tem risco de liquidez? Sim. Pode ser que eu precise da grana antes, não vou ver a cor do dinheiro, né? Normalmente, são encontradas no mercado as modalidades pré-fixada ou corrigida por algum índice de preços, tipo o IPCA. TR, TBF também podem ser utilizadas. Legal? Que a garantia é essa sequência aqui, ó. Real, flutuante, quirografária, subordinada. Essa é a hierarquia das garantias. Se a debênture do Juan foi emitida com garantia real, ele deu o prédio da empresa, por exemplo, como garantia. Se foi emitida como garantia flutuante, ele deu os caminhões, computadores, máquinas da empresa como garantia. Se ele não deu garantia nenhuma, ele pode dar uma melhorzinha do que a outra. A melhorzinha é a quirografária, que é a sem garantia. E a subordinada é a última na hierarquia das garantias, né? Maravilha. Agora, vamos pensar que o banco está precisando de dinheiro e ele podia emitir um CDB, beleza? Só que ele não quer emitir um CDB. Ele não quer emitir um novo certificado. Ele quer captar dinheiro usando ativos que ele tem dentro do cofre. Só que também não quer vender esse ativo. Resumindo, o banco não sabe o que ele quer da vida. Legal? Então, o banco faz o quê? Ele chega para a Luciane aqui, ó, e fala assim: Luciane, eu quero dinheiro emprestado. Você me empresta? Vamos fazer o seguinte: compra alguns títulos públicos que eu tenho aqui no meu cofre, beleza? Só que eu vou recomprar de você daqui 30 dias. Como chama-se essa operação no mercado? Operação compromissada. Então, é a operação que o banco tem um compromisso ali de recompra, tá certo? Legal? Então, vamos lá. É um investimento com compromisso de recompra por parte do banco. Cobra IOF. Só que se for lastreada em debêntures, é isento. Imposto de renda segue a tabela regressiva, que vai de 22,5 a 15. E essa aqui é uma sacada. Porque assim, operação compromissada, tem o Bradesco por trás dessa operação. Então, se o Bradesco colocar nessa operação compromissada debêntures da Bradesco Leasing, da Bradesco Seguros, da Bradesco Cartões, legal? Por exemplo, né? Vai poder ter garantia do FGC para essas compromissadas lastreadas em debênture. Atenção, debênture não tem garantia do FGC. Mas se o banco colocar o dele na reta, fizer uma operação compromissada lastreada em debêntures do grupo econômico ali do Bradesco, por exemplo, se essa emissão foi a partir de 8 de março de 2012, vai ter garantia do FGC.
Repetindo, o debênture não tem garantia do FGC. Mas se ela for do grupo econômico e servir como lastro para a emissão de operação compromissada, tem garantia do FGC. Tudo bem? Então vamos lá. Rapidinho falar sobre a poupança. Poupança são duas coisas que caem na prova da CPA 20, tá? A tributação, que ela é isenta de imposto de renda para pessoa física, tá? Pode cair, muito raro, mas isso é mais CPA 10, que ela possui as famosas 28 subcontas. O que pode cair? O que acontece se eu depositei na caderneta de poupança no dia 29, no dia 30 ou no dia 31? Quando que ela faz aniversário? No primeiro dia útil do mês subsequente. Então, o que significa essa 28 subcontas da poupança, para quem nunca viu isso? Seu Zé vai no banco todo dia primeiro e fala assim, quero depositar o dinheiro que minha poupança está fazendo aniversário. Se um dia seu Zé esquecer de ir no dia primeiro e for no dia 2, vai criar outra subconta. E essa subconta vai precisar de 30 dias para fazer aniversário e para pagar rendimento para o seu Zé. Tudo bem? E isso pode acontecer 28 vezes se ele depositar nos 28 dias do mês. Mas se for depositado 29, 30 e 31, o aniversário da poupança do seu Zé acontece no dia 1º do mês subsequente. E o que cai na sua prova da CPA 20? Porque isso é uma informação que você pode se confundir. Então, vai cair na tua prova. O retorno da caderneta de poupança, o rendimento. Vamos lá. Isso é decoreba. Se a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR, que é o cenário que nós estamos vivendo hoje. Quando a Selic estava igual ou inferior a 8,5% ao ano, a poupança rendia 70% da Selic mais TR. Tudo bem? Isso é decoreba. Então, vamos lá. Selic superior a 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Legal? Se a Selic for igual ou inferior a 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais TR. O que acontece com a Commercial Paper? Não tem garantia do FGC, não tem garantia real. Capital de giro é uma palavra-chave. Pode ser emitida por SA de capital aberto ou fechado não financeiras. Prazo mínimo de 30 e máximo de 360 para ambas. Né? Qual que é a tributação? 22,5 a 15. Não podem ser emitidas por banco. Como começa já com 30 dias, não tem IOF. Legal? Bom, meu povo, FGC, Fundo Garantidor de Crédito, é tipo um seguro que alguns produtos do mercado financeiro possuem. Legal? É importante você saber quais os produtos que não possuem. Tá? É importante você saber o que possui, o que cobre, mas é mais importante ainda você saber o que não cobre, porque é isso que mais vai cair na tua prova. Então, vamos lá? O que cobre, né? Primeira coisa, o FGC é uma entidade privada sem fins lucrativos, legal? Ela foi criada pelo governo lá atrás, mas é mantido pelos bancos, tudo bem? Então, é como se o banco pagasse um seguro para o caso dele quebrar. O limite de garantia é de 250 mil por CPF ou CNPJ e tem uma regra complementar, que é de 1 milhão no período de 4 anos. Explique, professor. Vamos lá. Você tem 250 mil no Bradesco, 250 mil no Santander, 250 mil no Banco do Brasil, 250 mil na Caixa e 250 mil no Banco Safra. E os 5 bancos quebraram em 2 anos. Você não vai receber mais do que 1 milhão. Vai receber só 1 milhão caso aconteça esse caos no mercado financeiro. Então, 250 mil por CPF ou CNPJ, limitado a 1 milhão no período de 4 anos. Legal? O que você precisa saber? O que cobre? Então, CDB ou depósito a prazo, LCI, LCA, letra de câmbio, que não tem nada a ver com dólar, letra de câmbio é um instrumento de troca, letra hipotecária, poupança, depósito à vista, o dinheiro que fica lá na sua conta. DPGE, cobre 40 milhões do FGC, né? Essa é a diferença. Operações compromissadas que são lastreadas em debêntures a partir de março de 2012 também foi o que a gente falou agora há pouco.
E o que não cobre, não tem fundos de investimento, não tem debêntures, não tem nota promissória, não tem títulos públicos, CRI e CRA, ações, previdência privada, nem ENCOI. 250 mil por banco. Não é por banco até 4 bancos. Tem nada a ver. Não é por banco até 4 bancos. Vamos lá. 250 mil por CPF. Beleza? Mas eu falei até 4 bancos, porque naquele exemplo eu dei o exemplo de 1.250.000 investido em 5 bancos e os 5 quebraram. Então, você vai ter ali, naquele exemplo, só 4 bancos vão te pagar. Agora, se você tivesse 100 mil reais em 11 bancos, daria 1.100.000. Se todos quebraram, você vai receber 1 milhão. Então, de 10 bancos, você vai receber 1 milhão, mas do 11º banco você não vai receber, porque deu 1 milhão no prazo ali de 4 anos. Tá claro? Melhorou assim? Legal. E na tua prova vai cair como que funciona na conta conjunta. João e Maria têm 500 mil no banco, conta conjunta, e o banco quebrou. Quanto que João e Maria recebem? 125 mil cada um, beleza? 125 mil cada um. Tá certo? Ó, então, o mercado futuro, o contrato é padronizado, tá? A liquidação é a mesma forma do mercado a termo. Então, isso aqui não vai mudar. Preço também livremente acordado entre as partes, né? Ok, mesma coisa do mercado a termo. Isso aqui não vai mudar, tá? Só que aqui, ó, tem uma parada chamada margem de garantia. Olha só, então para operar no mercado futuro, eu tenho que colocar uma grana lá para garantir que eu tenho esse dinheiro no dia do débito? Sim, beleza? Então, depósito deve ser efetuado por ambas as partes, comprador e vendedor, tá? O preço de liquidação vai ser igual ao mercado à vista. Por quê? Né? Porque ele tem um ajuste diário. Legal? E isso vai cair na tua prova. Um contrato também com elevada liquidez, tá? E o resultado do ajuste é repassado diariamente para o cliente, numa operação de débito ou crédito. Tranquilo? Tudo bem? E agora vamos falar sobre os instrumentos de divulgação. Basicamente, são 4 instrumentos, tá? Eu tenho um cara chamado regulamento. Esse é muito tranquilo, é onde estão dispostas, né, disponíveis as regras de um fundo de investimento. Então, anota aí, regulamento, regras de um fundo de investimento. Legal? Aí eu tenho um cara chamado lâmina de informações essenciais. Né? Vamos entrar naquele fundo da Caixa lá e ver como que tá, como que tem, eu acho esses documentos, né? Então tá aqui, ó, Caixa Econômica, né? Aquele fundo que a gente viu lá, fundo Maxi, renda fixa, crédito privado longo prazo. E vamos achar os instrumentos de divulgação aqui. Rentabilidade, tributação. Olha aqui, ó. Aqui estão os instrumentos, né? Regulamento, conjunto de regras, formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais. E aí vai ter, na hora que eu for comprar essas cotas, né? Vai ter um documento complementar aqui dos 4, chamado termo de adesão. Legal? Então, o que vai cair na tua prova sobre esses caras? Algumas palavras-chave, algumas questões, alguns temas, né? Vamos lá. Regulamento, conjunto de regras. Tá? Conjunto de regras. Formulário de informações complementares. Política de investimento do fundo e riscos envolvidos. Anota aí. Política de investimento do fundo e riscos envolvidos. Beleza? Igor, o que é política de investimento do fundo? Vamos lá. Vocês têm um objetivo comigo aqui nessa segunda-feira à noite. Passar na prova. Então, um fundo de investimento tem um objetivo. Alcançar uma rentabilidade o mais próxima possível do seu parâmetro de comparação CDI. Beleza? E vocês têm uma política de investimento. Qual que é a política adotada para passar na prova?
estudar, fazer simulados, tá? Assistir os vídeos do YouTube do professor, seguir o Instagram, que tem uma porrada de conteúdo lá, fazer simulados e por aí vai. Então, políticas são meios, tá? Meios para que o fundo atinja o seu objetivo. Legal? E no documento, né, no formulário de informações complementares, o investidor tem acesso à política de investimento e os riscos envolvidos. Política de investimento e os riscos envolvidos. Legal? Boa. E aí eu tenho a lâmina de informações essenciais. O nome já fala lâmina de informações essenciais, né? Quais são as informações mais relevantes, né? Informações essenciais, o nome já fala, né? Informações mais importantes. Dá uma olhada nessa lâmina aqui, ó. E aqui tem uma parada interessante, ó. Cuidado com uma coisa. O documento que traz os riscos de um fundo de investimento, formulário de informações complementares. O que você está enxergando aqui nessa lâmina? Classificação de risco. Então, toma cuidado que existe uma diferença entre você saber os riscos de um fundo e qual é a classificação de risco de um fundo. Quando você vai saber quais são os riscos, é risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez. Na lâmina, existe uma escala, anota aí, escala, que vai de 1 a 5, sendo 1 menos risco e 5 maior risco. Então, se cair na tua prova, documento que traz uma escala de risco, tá? Aí sim, tá? Eu estou falando da lâmina de informações, tá? Beleza? E por último, o termo de adesão, né? Por último, o termo de adesão. O que é o termo de adesão, né, galera? O termo de adesão é o documento que o cotista declara que recebeu, leu e entendeu. Declara que recebeu, leu e entendeu. Tudo bem? Vamos dar uma recapitulada? Regulamento, conjunto de regras de um fundo de investimento. Formulário de informações complementares, documento que traz a política de investimento e os riscos envolvidos. Beleza? Lâmina, documento que traz informações essenciais. Vamos pegar o mapinha mental para ficar mais fácil aqui, ó. Vamos lá. Regulamento, regras do fundo de investimento. Lâmina, informações básicas e essenciais e a escala de risco de 1 a 5. Formulário de informações complementares, política de investimento e riscos envolvidos. E o termo de adesão, documento onde o cotista declara que recebeu, leu e entendeu, tomou ciência dos riscos e aceitou. Tudo bem? O que vai cair na tua prova? Para que serve, né, uma assembleia? Tá? Vamos lá. Alteração da política de investimento. Precisa de assembleia? Precisa. Igor, o que é alteração da política de investimento? Cara, vamos pensar que esse fundo de investimento tem uma aplicação complementar de R$500, ou seja, você aplicou lá quinhentão para você entrar e agora novas aplicações precisam ser de R$500, no mínimo. Legal? E aí chega um belo dia, você tem lá, né, você está precisando fazer uma aplicação e você vai fazer quinhentão e o gerente do banco fala assim, cara, não pode mais, né? Porque agora esse fundo, a aplicação dele é no mínimo R$1.000. E aí? Tá certo isso? Lógico que não, porque teve uma alteração na política de investimento. Então, para isso, precisa de uma assembleia. O que mais precisa de assembleia? Alteração no regulamento.
Pronto, precisa de assembleia. Esse fundo é um fundo aberto, era um fundo aberto e agora virou um fundo fechado. Precisa de uma assembleia. Substituição da galera, né? O administrador, gestor, o custodiante. Perceba que substituição não é a mesma coisa que contratação. Eu preciso da assembleia para aumentar a taxa de administração. E por último, como que ela acontece? Ela é convocada com 10 dias de antecedência, no mínimo, e ela pode ser convocada por cotistas que tenham 5% das cotas do fundo. Isso é uma questão que pode cair. Pode ser convocada por cotistas que tenham 5%, né, das cotas do fundo. Na verdade, ele dirige ao administrador essa solicitação e o administrador que faz a convocação, que tem que acontecer com 10 dias de antecedência no mínimo. Tudo bem? Vou falar de alguns eventos que acontecem, né, em fundos de investimento. Quais são os eventos que acontecem nos fundos de investimento? Vamos lá. Primeira coisa que acontece, galera, é a aplicação, né? Quando você aplica uma grana, o gestor precisa pegar o seu dinheiro e comprar ativos no mercado. Tudo bem? Nesse momento, tem uma liquidação na conta, que é o débito daquela grana que você investiu. Então, anota aí. Na aplicação, o gestor compra ativos. Na aplicação, o gestor compra ativos. De acordo com a política de investimento, né? De acordo com a política de investimento. Então, tem lá um fundo de investimento, né, que tem uma determinada política, onde que vai ficar guardada a sua grana, não é isso? Então, quando você coloca uma grana, o gestor vai ao mercado e compra ativos de acordo com a política de investimento. Beleza? E na venda? Na venda, o gestor precisa vender ativos, né? Vender ativos para quê? Para trazer a grana de volta para você. Tudo bem? Beleza? Então, anote isso aí que vai cair na sua prova. Legal. O que mais que pode acontecer em um fundo de investimento? Então, nós falamos da aplicação, que o gestor compra ativos, principalmente se for um volume considerável, e no resgate o gestor vende ativos. Beleza? Em um fundo de investimento existe uma parada também chamada cotização. É quando eu transformo a minha grana em cotas na aplicação e no resgate eu transformo minhas cotas em grana. Beleza? Legal. Igor, tem alguma situação que eu chegue lá no banco para fazer um resgate e por alguma razão, né, eu não consiga resgatar? Tem. Vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação, tá? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um investimento no Banco Itaú, tá? E eu não gosto do Banco Santander. Eu tenho investimento no Itaú e eu não gosto do Banco Santander, tá? E aí sai uma reportagem que o Santander está adquirindo o Itaú. Pergunto para vocês, o que eu faço com a minha grana nesse momento? Então, você tem uma grana no Itaú, o Santander lança a notícia que vai comprar o Itaú, o Wellington está falando que você manda a grana para o Bradesco. A Andressa está falando que você manda a grana para o Sicredi. A Ana, deixa lá que vai render mais. A Patrícia fala que vai para o Santander. Transfiro para o meu banco Digimais. Vem para a Caixa você também e por aí vai. Legal, olha que interessante. É possível que naquele momento de muitas solicitações de resgate,
o gestor daquele fundo está com toda a grana aplicada no mercado financeiro e não tenha dinheiro para te pagar o resgate? Legal. Teacher, como chama essa encrenca se acontecer no mercado? Chama-se iliquidez. Então, o que é uma situação de iliquidez? Um momento que está acontecendo no mercado que não tem a possibilidade do gestor pagar aqueles resgates, tá?